Graça e paz a todos, meus amados. Postei dia desses aí apenas 2 versículos. Lucas 16, 18 e do Antigo Testamento, Ezequiel 17, 19. Lucas 16, 18 diz o seguinte: se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Então, o homem se divorciou da mulher, ele casou com outra, comete adultério. E o homem que se casar com aquela que foi repudiada pelo seu marido, ela não quis, mas não deixa de ser uma repudiada, adultera com ela. E para finalizar, eu coloquei esse também assim nesse estudo. Por isso, assim diz o Senhor soberano, 2 pontos. Tão certo quanto eu vivo, como eu vivo, eu o castigarei por quebrar minha aliança e desprezar o voto solene que fez em meu nome. Ezequiel 17, 19. E isso causou um rebuliço. Foi um tal de mimizentos entrarem e falar, não, repúdio é uma coisa, divórcio é outra. Aí vem aqueles ataques que eu amo. Amados, nós que temos cérebro, raciocínio lógico, entendemos. Se a gente chegar aqui e falar, olha, quem não crê em Papai Noel vai para o inferno. Vocês acham que a gente vai ter algum ataque? Não. Por quê? Porque a gente sabe que isso é ridículo. Mas quando a gente mexe na ferida do ímpio, da vida boa que ele está tendo aqui com o seu segundo casamento, que muitas das vezes estão vivendo bem, é óbvio que estão vivendo bem. Deus não toca naqueles que não são seus. Deixa que o pai deles tome conta deles, que é o diabo. Deus toca nos seus filhos. Aí sim ele leva os seus filhos à aprovação. As provações servem para moldar, como diz de Gênesis e Apocalipse a Bíblia. Então, eu vou ler para vocês só esse capítulo de Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao 11. Preste atenção. Está na Almeida Corrigida Fiel. E o pior que vem os mimizentos falar aqui, no grego, no não sei o quê. Amados, eu quero que vocês debatam, já que vocês são teólogos, com teólogos. Eu não sou teólogo e nem tenho intenção de ser. Jesus falou para Nicodemos, que era teólogo na época dele. Você entende das coisas dos homens, mas não entende nada das coisas de Deus, Nicodemos. Então, essa sabedoria que essas pessoas buscam é só por vaidade, meus amados. A Bíblia ela já foi traduzida. E o Espírito Santo, que é o nosso maior professor, e não usa teologia de homens. O que é teologia, meus amados? É uma reunião de pessoas que resolveram criar um meio de dar um diploma para alguém de acordo com o estudo que eles estão professando. Vocês estão entendendo? Isso é teologia. Assim é no direito, assim é na psicologia, na educação física. Eles têm embasamento daquilo que estão falando? Tem. Mas daquilo que eles estão falando, nós falamos das coisas de cima, não das coisas de baixo. Mateus capítulo 19, preste atenção. Aqui é na Almeida Corrigida Fiel, tá? E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então Jesus estava fazendo vários milagres. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vocês podem ver, os fariseus estavam vendo o milagre de Jesus. E aquilo estava incomodando eles. Aí o que ele falou? Algo não tinha nada a ver. É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha o qualquer. É sinal que os fariseus, eles entendiam que existem alguns motivos para repudiar a mulher. Como os fariseus de hoje. Eles acham que se você for abandonado, se você for agredido, ou se houver um adultério, aí esses são os motivos para você repudiar o cônjuge. São os fariseus atuais.
Jesus, porém, respondeu: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse, portanto, olha o porém, todavia, não, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois numa só carne serão. Deixará pai e mãe. Não tem aqui uma cláusula, porventura poderá deixar o cônjuge, não. Deixou pai e mãe e se torna uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Agora, o ponto final. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem separa? Separa, no caso de adultério, no caso de abandono, no caso de uma agressão. Mas Deus falou que não separa. Aí vocês vão lá para o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Continuando aqui. Versículo 7. Preste atenção no 7 agora, meus amados. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio, vírgula, e repudiá-la? Amados, quando há o divórcio, há o repúdio. Quando Lucas 16, 18, Marcos, Mateus, todos esses capítulos falam de repudiar. O repúdio, ele é a consequência do divórcio. Repetindo, disseram-lhes então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Quem mandou dar carta de divórcio? Foi Moisés, não foi Deus. Por causa de quê? Da dureza do coração do homem. Carta de divórcio e repudiá-la. Há uma carta, um documento feito por mãos humanas. O divórcio nunca foi instituído por Deus. O único divórcio que Deus atesta é na perdição eterna. Aí vai ter uma separação eterna. Continuando, disse-lhes ele, Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu, não mandou, mas permitiu, eles que falam que Moisés mandou, permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Repudiar. Por quê? Porque houve um divórcio antes. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Repetido. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com uma repudiada também comete adultério. Então aqui, repudiou. Porque houve antes a carta de divórcio, então ele repudiou. E quem casar com aquela mulher com a carta de divórcio na mão, comete adultério. Exceto em caso de fornicação, que é o quê? Sexo antes do casamento. Aí vocês têm que repudiar, vocês não podem ficar juntos. Vão casar. E naquela época era apedrejado, para começar. E terminando, versículo 10 e 11. Disseram os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. O que Jesus falou? Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Vocês que falam que repúdio é diferente de divórcio, o repúdio é a consequência da carta de divórcio. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.